Voltamos pela TV e rádio Unicinos. Confira agora informações sobre o tempo. O dia começou com muita nebulosidade e temperaturas mais baixas. No meio da manhã, o sol apareceu e as temperaturas devem chegar aos 31 graus na tarde de hoje. Para amanhã, a previsão também é de sol. Confira os detalhes. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco ganha força sobre o estado. O sol aparece forte em grande parte do dia e as nuvens aumentam com o calor. Nos vales e em Costa da Serra, o dia será de sol com algumas nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 20 e 34 graus. Em Garibaldi, os termômetros marcam entre 14 e 31 graus. Em Ivoti, a mínima é de 19 e a máxima de 33. Em Alvorada, as temperaturas ficam entre 21 e 34 graus. Em Torres, mínima de 21 e a máxima atinge os 34 graus. Tramas de suspense, histórias de detetive e crimes. Esses são alguns dos elementos das obras de Agatha Christie. A escritora conquistou multidões com os enredos de mistério, aliando uma imaginação brilhante à habilidade narrativa. E é sobre a obra de Agatha Christie que Camila Keu vai falar hoje no Toque Conexão. Oi, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem, gurias? No último domingo, dia 12... fez 38 anos, completou 38 anos da morte da Agatha Christie. E a obra dela, na realidade, ultrapassa as gerações. Talvez porque ela tem assim, umas narrativas bem acessíveis e fluidas, sabe? Então, acho que isso também contribuiu. Bom, assim, ó, bilhões de traduções já foram feitas. Bilhões de traduções, não. 45 países ela já foi traduzida. E foram bilhões de livros vendidos. A Agatha Christie realmente... vendeu muito e é impressionante como passa a geração e as pessoas ainda leem a Agatha Christie. Eu, por exemplo, conheci a obra da Agatha Christie através do meu pai. Meu pai tem vários livros dela e desde pequenininha eu mexia lá nos livros dele e assim que eu descobri a obra da Agatha Christie e sempre gostei muito assim daquelas tramas policiais de mistério dela. E é bacana, né? Passando de geração para geração. Bom, a gente sabe que ela escreveu desde criança, né? Mas já teve outras ocupações, não é mesmo? Isso mesmo. Desde pequena, a Agatha Christie ouvia histórias do Conan Doyle e também do Edgar Allan Poe, porque a irmã mais velha dela contava essas histórias para ela. Então, desde pequena, ela já estava assim envolta nessa aura de mistério, pelo menos no que toca à literatura. Mas quem incentivou a Agatha Christie a ler foi a mãe dela, porque a Agatha Christie, quando pequena, ainda menina, ela pegou um resfriado e ela ficou alguns dias então de cama. E a mãe dela, então, sugeriu que ela escrevesse, né? Que ela contasse ali aquelas histórias. Mais tarde, ela também foi muito incentivada por um amigo da família a escrever. Ele era teatrólogo. Mas depois, ainda mais tarde, a Agatha Christie casou com o seu primeiro marido, que era da Força Aérea Britânica, com quem ela teve sua única filha. E ela, durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou como enfermeira num dispensário. Olha só. E lá ela conheceu poções, venenos, e isso deve ter contribuído muito, né, esse conhecimento, para depois ela poder escrever suas histórias com todas essas tramas que sempre envolvem, normalmente envolvem até envenenamentos, né? Então, olha como isso já serviu para que ela colocasse nas obras dela. E depois da Primeira Guerra Mundial, foi que ela escreveu o seu primeiro romance, seu primeiro livro, que foi O Misterioso Caso de Styles. Foi escrito no final, na realidade, da Primeira Guerra Mundial. E foi logo nesse romance de estreia, então, que surgiu o famoso personagem Hercule Poirot. É isso, né, Camila? Isso. Ela era admiradora, então, da obra do Conan Doyle, né? E também do seu personagem Sherlock Holmes. Então, o que ela pensou? Vou colocar ali um detetive para desvendar os mistérios do meu primeiro livro. E o que é muito interessante é que o Hercule Poirot, esse detetive belga que ela criou, ele desvendava, o método dele de investigação era de desvendar os crimes, era de analisar a psique humana.
E é interessante porque, no final das contas, o Hercule Poirot, esse personagem criado por ela, esse detetive, ficou tão famoso, quase tão famoso quanto o Sherlock Holmes, que foi a criação do seu ídolo Conan Doyle, né? Olha como as coisas fecham aí. E tem uma outra personagem também nas obras da Agatha Christie, que era uma velhinha que também desvendava crimes, que era a Miss Marple. Ficou famosa também. Também. Hoje a gente sabe que a obra da Agatha Christie é muito extensa. Qual foi o legado deixado por ela? Olha, a Agatha Christie escreveu mais de 66 romances policiais. Ela deixou escritas centenas de histórias curtas. Ela também escreveu poemas. Ela escreveu peças de teatro. Muitas obras dela também foram depois publicadas póstumamente, né? E quanto às peças de teatro, a Ratoeira é um exemplo clássico de uma das peças que ela escreveu, uma peça que ficou muito, muito tempo em cartaz no teatro, né? Então, olha também como ela era versátil, né, a Agatha Christie. Então, são coisas assim interessantes de a gente ver como ela também escrevia em várias áreas, né? E ela continua sendo reconhecida. No passado, uma associação britânica escolheu ela como a escritora assim, de literatura policial, do gênero literatura policial. Ela foi escrita como a escritora top, né? Inclusive, um outro livro dela, que foi O Assassinato de Roger Ackroyd, que é considerado assim a obra-prima da Agatha Christie, também estava nessa seleção como um romance considerado o top da lista dos romances policiais. Bom, e a autora, que também sempre escreveu sobre mistério, né? Teve envolvida pessoalmente em um caso enigmático, né, Camila? Como é que foi isso? Pois é, isso foi em 1926. Simplesmente a Agatha Christie desapareceu por 11 dias. E isso causou furor, né, na imprensa e também na polícia, né? E tem todos os elementos que tem na história dela. Porque ela ficou esses 11 dias desaparecida. Ninguém sabia e ninguém sabe até hoje o motivo desse desaparecimento. Tem, assim, algumas pistas sobre isso. Alguns dizem que foi uma jogada de marketing, de publicidade, para vender mais livros, né? Outros dizem que foi um jeito que ela achou de se vingar do seu então marido, primeiro marido, porque ela descobriu que ele estava tendo um caso fora do casamento, né? Então, algumas pessoas aventaram essas ideias. Mas tem todos os elementos que estão presentes no livro dela. Ela desapareceu e ela deixou uma carta para o secretário dela e um bilhete para o então marido dela, assim, um bilhete cheio de acusações. E aí, então, eles encontraram, ela sumiu, mobilizou a polícia, encontraram o carro dela na frente de um lago lá com algumas coisas dela, até que finalmente a polícia a encontrou em um hotel. Mas até hoje isso não foi, assim, esclarecido, né? Mas, enfim, todos os elementos dignos dos livros dela, né? Bem como ela gostava de escrever. O que é muito curioso, né? Sim. Bom, Camila, mas a gente agradece mais uma vez a tua presença aqui no quadro. Tá certo, então. Até semana que vem. Até semana que vem. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui, mas você pode assistir essa e outras edições do nosso programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e também no facebook.com/UnicinosFM. A gente volta amanhã ao 12h30, então até lá. Tchau!